Boa tarde, pessoal. Agradecer a presença de todos vocês aqui, especialmente para a gente poder falar sobre um assunto tão popular nos últimos anos, principalmente no âmbito de tecnologia, que é o Design System. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Meu nome é Wagner Ramos, eu sou UX Designer dentro do Núcleo de Tecnologia do Luiza Labs, trabalhando na equipe de UX Design. E essa vai ser a nossa agenda hoje. Os pontos que a gente vai passar hoje é principalmente para entender o que é Design System, né, principalmente, algumas questões de boas práticas que a gente pode ter, como que funcionam os benefícios tanto para designers quanto para desenvolvedores, especialmente, a questão de construção de componentes para um Design System, que é algo que eu acho que é bem útil quando você está começando a dar os primeiros passos dentro de um produto, pensando mais para frente em ter um Design System, e a questão da evolução constante e consciente, que é justamente uns pontos positivos, algumas reflexões que a gente pode ter na jornada quando você tiver já um produto um pouco mais robusto. Então, o próximo ponto, eu queria já levantar essa pergunta, até pela questão da força da profissão. Quem aqui já ouviu falar em Design System? Maravilha. Então, assim, para a gente entrar numa conclusão sobre Design System, a gente pode levantar algumas questões. Design System é uma ferramenta, Design System é um processo de trabalho, Design System é uma forma como a gente entrega as interfaces para o desenvolvimento. Como que funciona a questão do Design System, né? Basicamente, Design System, quando eu vou tentar explicar para alguém sobre os valores, os benefícios do Design System, necessariamente eu trago essa frase do Will Fangai, que ele é um designer de interface do InVision. E ele basicamente fala assim, o Design System é uma coleção de componentes reutilizáveis, que tem um padrão claro, e uma vez reunidos juntos, conseguem se criar vários tipos de aplicação diferente. É bem simples, é bem objetivo, mas eu acho que a gente consegue simplificar até um pouquinho mais durante a nossa apresentação aqui, que é mais ou menos isso. Design System, na verdade, é um processo de trabalho entre designers e desenvolvedores para visar uma escalabilidade num produto. Então, assim, simplificando, Design System é processo de trabalho. Então, quando a gente tem uma estrutura de Design System, e eu estou mencionando aqui designers e desenvolvedores porque é uma questão mais operacional. Obviamente que para você ter um Design System dentro de um produto, necessariamente você precisa ter uma série de áreas envolvidas com a intenção, com o desejo de se ter um Design System em um produto. Pode ser a área de produto, pode ser a área de marketing, pode ser a área de negócios. Operacionalmente, é designers e desenvolvedores trabalhando lado a lado para construir justamente essa mecânica. Até para ter mais uma simplificação sobre como que o Design System atua diretamente dentro de um produto, a gente tem algumas questões dentro do produto, que são a visão de negócio, que são necessariamente a necessidade do usuário ali na utilização de um produto, a necessidade de ter um produto escalável com um ecossistema robusto e uma equipe grande e multidisciplinar. Os artefatos, necessariamente, são as formas como a gente consegue comunicar a necessidade que a gente tem com o nosso produto com o nosso usuário final. Então, são todo o arcabouço que a gente tem em termos de construção de produto. Pode ser, então, os assets, os componentes, bibliotecas, sistemas, todos os elementos relacionados a processos de ferramenta, de workflow, tanto para designers quanto para desenvolvedores. E, especialmente, a questão da documentação também. O que o Design System faz com relação a isso? Ele une essas duas pontas, ou seja, ele une a necessidade do produto com a forma como a gente constrói o produto e garante a evolução escalável de ambas as partes. Então, uma parte vai facilitar a necessidade da outra. Esses aqui são só alguns exemplos que a gente tem hoje em dia sobre grandes empresas que já veem o valor de um produto escalável, de uma escalabilidade em relação ao trabalho de produto, que já fazem um Design System. Então, a gente tem IBM, a gente tem Airbnb, a gente tem Uber, principalmente o Slack também, que fez, nos últimos dias, uma reestruturação do seu Design System. Teve um artigo bem interessante, que depois eu posso compartilhar com vocês. Mas essas marcas já são um exemplo de como que eles têm a questão do valor do Design System de um produto escalável como meta para construir novas soluções para os seus clientes. Passando primeiro para a questão de ganhos entre designers e desenvolvedores, que eu acho que é a questão operacional, como eu mencionei, é mais fácil a gente simplificar em 6 steps para cada um deles. Para designers, quando a gente tem um Design System dentro de um produto, o que a gente ganha? Tempo. O designer para de perder tempo refazendo algumas coisas, algumas operações mais mecânicas, e ganha mais tempo aplicando soluções em problemas mais complexos. Porque ele não necessariamente precisa resolver problemas de operação, mas ele começa a resolver agora mais problemas de produto. Ele consegue se aproximar da área de negócio e necessariamente consegue ajudar a área de negócio a construir melhores soluções para o produto final. Time grande e forte.
Todo produto grande que necessariamente precisa ser escalável e necessariamente precisa construir um produto mais robusto, ele tem novos colaboradores de forma muito contínua. Quando você tem uma documentação eficiente de design system, necessariamente os novos colaboradores conseguem entender muito melhor como funciona o jogo e conseguem contribuir com muito mais facilidade dentro desse produto. A questão da implementação, que é uma das grandes dores dos designers, tomando como, por exemplo, todo o nosso trabalho que a gente tem dentro do Magazine Luiza, a gente tem todo um processo robusto para efetivamente colocar uma feature ou um produto no ar. A gente faz um processo de pesquisa e discovery, a gente leva testes com usuários, a gente faz protótipos de validação, a gente faz as interfaces, refaz as interfaces e entrega esse handoff para o desenvolvimento. É um trabalho extremamente complexo que chega ao final uma entrega para o desenvolvimento. Quando a gente tem uma documentação para design system, necessariamente a gente sabe que a documentação que a gente entregou em termos de handoff vai se resumir na entrega que a gente tinha imaginado em termos de pesquisa com o usuário. Eu coloquei aqui motion design, mas necessariamente não é só motion design. Eu acho que são todos os elementos de interação e elementos que podem elevar a barra em termos de qualidade de entrega do produto. Então, quando você não tem necessariamente um problema de faseamento em termos de entrega, quando você não se precisa se preocupar mais com questões mais básicas em termos de refação de interface, você ganha mais tempo para conseguir evoluir o produto. Você ganha mais tempo para conseguir construir melhores soluções de entrega para o produto. A questão de acessibilidade também é uma coisa bem importante para a gente. A Magalu ela tem como core, como DNA, ser um produto inclusivo, e a questão da acessibilidade também não é diferente. A gente sempre tem como goal de ter um produto que ele seja acessível para pessoas com dificuldade física, com dificuldades visuais, e é muito importante, quando você tem tempo e você tem um produto estruturado para isso, conseguir construir um produto que seja acessível. E é parte do design system construir produtos acessíveis. Mais e mais o Google, a Apple conseguem ver os produtos que fazem trabalho de acessibilidade como produtos de valor e dão destaque para esses produtos. E a questão de visibilidade. Uma vez que o designer consiga necessariamente entender o que ele precisa fazer em termos de estrutura de informação, ele não precisa mais se preocupar com o dia a dia, as entregas do dia a dia, e necessariamente ele consegue se dedicar a uma visão escalada de produto. Ele consegue saber exatamente o que ele precisa fazer mais para frente, e consegue ajudar o desenvolvimento junto com isso também. Quanto aos pontos de desenvolvimento, por exemplo, tanto o tempo quanto o time grande, eles são muito semelhantes ao design. Então, ambos os pontos são muito proveitosos quando você tem um design system muito bem estruturado e muito bem definido. A questão das mudanças, por exemplo. As mudanças com o desenvolvimento elas não são mais tão pesadas e tão difíceis quando você tem uma documentação muito bem definida. Qualquer atualização, qualquer tipo de update que a gente precisa em termos de aplicativo ou do site, não são mais uma dor e não custam tanto tempo para o desenvolvimento quando você tem um produto muito mais bem pensado e estruturado. A questão da unidade, por exemplo. Android, iOS, back-end, web, não importa. Quando você tem uma documentação da parte do design, que é a fonte de verdade absoluta, onde a gente sabe exatamente quais são os padrões de comunicação visual, como são as interações, os desenvolvedores conseguem pensar em soluções mais eficientes de forma unitária. Então, não precisa mais se preocupar em tentar encontrar uma solução específica para Android e uma para iOS, porque as coisas não se conversam tão bem. A questão do reaproveitamento, eu acho que é um dos cores que a gente tem dentro do Design System. Então, uma vez que a gente tem um Design System, a questão de reaproveitamento de componentes, de elementos, de fluxos de navegação se torna uma coisa recorrente e se torna uma coisa importantíssima para a gente conseguir construir um produto mais assertivo. E a assertividade é justamente o desenvolvimento conseguir ter uma visão mais clara para conseguir construir soluções mais eficientes e melhores, já que ele não precisa se preocupar tanto com a forma como ele precisa fazer isso. A questão do design system na prática. O que eu tinha pensado aqui é que seria interessante talvez a gente exemplificar como que funciona o design system quando a gente tem um sistema estruturado de escalabilidade e um produto que a gente não tem ainda no design system e quais são os ganhos com relação a isso. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um produto que ainda não tenha design system, ou seja, que não tem uma documentação bem definida, não tem alguma estrutura muito bem definida em termos de como precisa criar os componentes, os elementos e todas as estruturas que a gente precisa. Quando ele não tem isso, ele necessariamente não tem um master component. Esse master component ele é a fonte de verdade que a gente precisa para poder construir os elementos de uma interface. Ou seja, sem isso aqui,
o desenvolvimento pode construir um modelo de card de produto, por exemplo, mas na hora que ele tiver que replicar esse elemento para algumas outras necessidades em termos de solução de entrega para o aplicativo ou para o site, ele vai começar a fazer coisas diferentes. Isso é natural. Não existe uma fonte centralizada que diga que aquele componente tem que ter aquelas propriedades físicas, por exemplo. E isso começa a dificultar muito a questão de manutenção. Então, se por alguma questão de estratégia de negócios, alguma questão relacionada ao processo de atualização de uma interface, algumas coisas podem ser modificadas, outras não. E, necessariamente, começa a gerar o quê? Inconsistência visual, começa a gerar problemas de fluxo de navegação, e, necessariamente o produto começa a ter vários problemas técnicos. E esses problemas técnicos começam a ter vários gaps que tanto o designer quanto o desenvolvimento vão precisar ter tempo para poder resolver. Então, algum desses problemas que a gente pode citar, por exemplo, é a questão do desenvolvimento não conseguir mais definir mudanças consistentes. Ele começa a perder controle sobre o produto que ele está fazendo. Então, quando você não tem uma centralização de elementos, necessariamente você começa a ter problemas técnicos sobre a manutenção desse produto que a gente está fazendo. O design começa a ter aquele problema que eu tinha mencionado lá no início. Ele fez todo um processo de pesquisa, ele fez todo um processo de experimentação em termos de melhores soluções para aquele problema específico, as questões das features, e quando ele vai implementar aquela solução, necessariamente ela não foi implementada. É uma outra solução diferente e o usuário final vai ser atingido por uma solução que não foi aquela testada. E a questão da equipe. A equipe perde velocidade. Uma vez que você não consiga fazer alguns processos de entrega que sejam eficientes em termos de processos de entrega, necessariamente você começa a ter um processo falho. O processo falho necessariamente leva à questão de perda de tempo. E perda de tempo leva à questão de perda de dinheiro. Tinha um íconezinho ali, só que ele foi para o saco. Os primeiros passos para produto escalável. Então, assim, como é que a gente consegue resolver os primeiros problemas que a gente tem em termos de não ter um design system no nosso produto? Nosso produto nasceu sem um design system, nasceu bem bagunçado, e como é que a gente consegue resolver esses problemas gradualmente? A primeira questão é definir a resolução dos fundamentos. A gente precisa resolver os fundamentos do nosso produto. E fundamentos se resumem em 3 pontos: cores, estrutura tipográfica e nomenclatura. Essa é a base fundamental para a gente conseguir fazer qualquer design system. Sem isso, a gente não consegue fazer absolutamente nada. E para pensar na fundação, a gente pode retomar a questão do Atomic Design do Brad Frost, que traz justamente essa lógica, onde a gente consegue decupar os elementos até a sua medida indivisível máxima, ou seja, o átomo. Cor, tipografia, nomenclatura são elementos como átomos. E uma vez que a gente tem esses átomos bem estruturados e bem documentados, necessariamente a gente consegue construir os componentes, os elementos, e consegue ter mais controle sobre as entregas finais. E não foi. E não foi. Agora foi. Então, por exemplo, começando com a questão das cores. Isso é uma estratégia que a gente já tem dentro da Magazine Luiza, que é: nós não vamos tratar as cores mais como cores. As cores agora são componentes. Então, eu não vou mais chamar o azul de azul, o laranja de laranja, o verde de verde. E qual que é o ganho nisso? Uma vez que a gente abstraia a propriedade de cores e a gente começa a tratar as cores como componentes, a gente ganha 3 pontos principais. Questão de flexibilidade. Se a gente precisar adicionar coisas, remover coisas, a gente ganha velocidade quanto a isso. Aplicação. Não precisa mais se preocupar se o azul está sendo aplicado em um botão. Eu tenho, na verdade, um padrão de slot de cores que ele carrega um valor. Esse valor especificamente pode ser modificado sem qualquer problema. E a questão de que o desenvolvimento, uma vez que tem uma paleta de cores com cores bem estruturadas e definidas, ele se torna o guardião do padrão de cores que a gente tem. Assim como vai ser com as fontes, com a nomenclatura e com qualquer outro componente que necessariamente a gente precise fazer. Nesse caso, a gente tem um exemplo aqui. O desenvolvedor aqui, no caso o iOS, ele construiu todos os slots de cores que a gente precisaria para esse teste. Então, à esquerda ali vocês podem ver que tem todo o padrão de cores que a gente tem já construído. Abaixo existe uma lógica onde ele consegue identificar necessariamente se aquela cor é clara ou escura. E dependendo onde ela for aplicada, ele consegue mudar isso. E à direita é onde ele está aplicando numa área específica do código. Ou seja, ele não está mais engessando o hexadecimal direto no código. Ele está usando um padrão de slot de cores. E se eu precisar alterar essas cores,
Eu não preciso mais entrar em cada uma das interfaces para mudar as cores. Eu vou na estrutura de cores dos slots. Um exemplo disso, por exemplo, pode ser a questão da Black Friday. A gente tem um padrão claro e definido da Home Default da Magalu e a gente tem alguns padrões da Black Friday. Quando a gente precisa virar a chave, a gente vira a chave pelo centro de controle das cores, dos slots de cores. A gente não precisa entrar mais em cada uma das telas e ficar mudando o header, mudando o botão, e isso gera uma questão de escalabilidade. A partir daqui, a gente começa a trabalhar com o Design System. Aí vem também para a segunda ponta, que é a estrutura tipográfica. Aqui, nós temos uma necessidade muito grande, que é a questão dos textiles. Textiles são formas de você organizar a estrutura tipográfica da sua interface, seja ela um aplicativo, seja ela web, e você consegue ter um controle melhor sobre que forma que você está utilizando as fontes. Qual que é o peso delas, qual que é a fonte, a família de fontes que você está usando, e necessariamente qual que é o tamanho que ela está sendo utilizada. O que a gente propõe aqui, e é já uma coisa que está sendo aplicada dentro das interfaces do aplicativo Magazine Luiza, é a gente abstrair as propriedades de cores em termos de função e, na verdade, referenciar tamanho e peso. Mais ou menos parecido com isso aqui. Então, eu não vou mais chamar uma fonte de title, de subtitle, de description. Por quê? Porque, invariavelmente, dependendo da necessidade que eu tenho em termos de interface, eu vou, sem querer, usar um title lá no bottom. Eu vou usar uma description como title, e você começa a gerar uma inconsistência na interface. Você abstraindo isso, você consegue ter, ao mesmo tempo, controle na interface que você está utilizando e consegue também utilizar sem se preocupar em gerar consistências em termos de hierarquia de informação. Padrões de nomenclaturas. Isso aqui é uma coisa extremamente importante, porque é a forma como o designer e o desenvolvimento conseguem se comunicar sobre um determinado elemento. Então, se o designer chama aquele elemento da mesma forma como o desenvolvedor está chamando no código, a gente tem um controle muito maior da forma como a gente precisa, seja atualizar o elemento, seja mudar o elemento, seja excluir o elemento. Aqui, por exemplo, estou trazendo um exemplo bem simples, que é, por exemplo, um ícone ali de informação. Esse ícone de informação está trazendo as informações de nomenclatura na frente dele. A gente tem o System, Component e CInfo. System refere-se diretamente aonde esse elemento está sendo aplicado. É Android, é iOS, é web, por exemplo. Component é exatamente qual que é a propriedade dele. Ele é um componente, ele é um elemento, ele faz parte de um componente muito maior. E a questão do IC é uma questão relacionada à natureza dele, à família dele. Ele é um ícone, ele é uma imagem, ele é uma ilustração. E a partir dessa estrutura aqui, a gente consegue comunicar o que a gente está criando em termos de interface para o desenvolvimento. E o desenvolvimento vai entender exatamente como que a gente está construindo isso. Então, esses aqui são os pontos que eu tinha mencionado. Aqui é um outro exemplo também de um outro ícone também, e como a gente consegue mudar essa nomenclatura. E, de novo, assim como as tipografias e as cores, se subir alguma interface para o desenvolvimento que não está nesse padrão, o desenvolvedor consegue perceber muito mais rápido. Wagner, você subiu uma tela aqui que tem um azul que não é no nosso padrão. Wagner, você subiu um componente que não está com a nomenclatura correta. Eu não vou implementar isso. Se você não implementar isso, você não começa a perpetrar os erros de inconsistência visual. E a gente consegue realmente garantir que tudo que está sendo produzido está dentro de um arcabouço de design system. Uma vez que a gente tenha bem definido e bem claro cores, tipografias e nomenclaturas, a gente consegue construir os componentes do design system, que é o primeiro passo para aí sim nós termos um design system. Então vamos supor que a gente tem um card de produto, onde a gente pode definir alguns padrões para ele. Ele vai ter um background branco, ele vai ter um título, ele vai ter uma descrição. Quando eu for criar esse componente, necessariamente eu vou ter as nomenclaturas para esse componente. Então eu vou ter, por exemplo, um componente com background com slot color 10, que aqui é só um exemplo mesmo, e aqui associado a esse exemplo, o slot color 10 no nosso produto hipotético é uma cor branca. A área de ícone vai ter uma nomenclatura padrão também bem definida. A área de título e descrição também vai ter as informações sobre o que ele é necessariamente e quais são as propriedades de tipografia dele. Então, ele tem 14 pixels e é semi-bold. Ele pode ser 12 pixels e é regular. E a gente consegue documentar esse componente. Aqui eu fui bem simples. A gente pode até avançar um pouco mais. Eu posso documentar padrão de drop shadow, o radius do card, os alinhamentos, a diagramação. Quanto mais, na verdade, você for bem documentado, mais eficiente e mais controlado vai ser, tanto para o designer quanto para o desenvolvimento, esse elemento. Então, vamos supor que aquele cenário anterior, que a gente não tinha um design system, a gente precisa agora criar aquele mesmo elemento. Agora a gente tem um padrão de nomenclatura de componentização para aquele elemento.
Então, eu vou definir um componente mestre, que é esse componente que a gente acabou de criar com essa documentação para o desenvolvimento, e eu não vou mais gerar outros componentes iguais a ele. Eu vou gerar agora instâncias. Instâncias são elementos que vão se alimentar diretamente desse componente mestre. E o que acontece? Não importa se eu tenha 5, 10, 50 ou 100 desses elementos. Se eu precisar alterar qualquer propriedade desse elemento, aumentar o tamanho da fonte, trocar o ícone, não importa. Eu vou alterar no meu master component. E todos os elementos vão se alimentar dessa alteração. Assim eu ganho centralização e eu consigo ganhar confiança em termos de alteração, que não vai ter problema de inconsistência visual. Então, mas eu não consigo dedicar a questão de alterações diretamente para a instância, mas eu dedico a questão de alterações para um componente mestre bem documentado. E assim a gente começa a ganhar escalabilidade. Isso aqui começa a se tornar um design system. E até onde a gente pode ir? Isso aqui é só um exemplo simples e prático de tudo que a gente pode documentar. Eu posso documentar ilustrações, ícones, input texts, eu posso documentar absolutamente tudo. E quanto mais eu documentar, mais eficiente meu produto vai ser, mais escalável meu produto vai ser. Então, um exemplo prático, e que eu acho que é um sonho que a gente tem lá na Magazine Luiza, e que eu acho que não existe nenhum produto que chegou a esse ponto, é, eu quero chegar para o desenvolvedor sem precisar criar uma tela e falar para ele, eu quero que você construa uma interface com esse padrão de toolbar, esses 3 cards, esse label com essa definição de text styles e esse botão, com esses padrões. E ele consiga construir isso sem eu mostrar uma única tela. Por quê? Porque ele já vai ter todos os componentes muito bem definidos do lado dele, e ele só precisa montar isso dentro da interface. Esse aqui é o objetivo, isso aqui é Design System. E aí a questão das evoluções constantes e conscientes. Como que a gente consegue evoluir o produto depois que a gente começa a ter esses pontos de avanço? A gente teve todas essas etapas aqui durante a apresentação, que foi esse entender, estimar, estruturar e evoluir. O entender que a gente passou agora foi, o meu produto precisa de um design system, o meu produto precisa escalar a ponto de ter um design system. A segunda etapa que é muito importante, como que eu consigo conciliar as alterações que eu preciso fazer no meu produto, as atualizações, as novas features, com essa segunda demanda que é construir um design system. Como eu consigo equilibrar isso? Porque geralmente eu não posso parar a vida do meu produto para construir um design system do zero. Isso não é inviável. Mas é muito difícil. E uma vez que você tem essa estrutura bem definida sobre eu consigo dedicar esse tempo, eu consigo aproximar os designers e os desenvolvedores a trabalharem lado a lado, desde o desenvolvedor entrando com a comunicação com o designer, na lousa, desenhando os componentes, até o designer chegando na mesa do desenvolvedor, acompanhando o código, entendendo como está sendo estruturado, você consegue definir de forma muito clara como que você pode ter um tempo hábil para construir um design system e, ao mesmo tempo, o seu produto não parar com isso. A questão de estruturar é justamente isso. Quais são os primeiros passos que eu preciso fazer? Como que estão as minhas cores hoje? Como que está o padrão de tipografia do meu produto? Como que está o padrão de comunicação de nomenclatura do meu produto entre os designers e desenvolvedores? E como eu consigo puxar isso de forma muito gradual e muito consciente para conseguir começar a documentar e organizar isso pouco a pouco? E a quarta etapa, que eu acho que é o fundamento do design system, é, tudo bem, você conseguiu evoluir o produto e você tem mais tempo agora. O que você faz com esse tempo a mais? Os desenvolvedores não estão gastando mais uma semana desenvolvendo um componente, eles estão gastando um dia. O que você faz com esses outros dias? A questão do design system é dedicar tempo eficiente para você conseguir evoluir seu produto de forma consciente. Então, se você tem um planejamento de construir um design system, você necessariamente precisa de um planejamento de o que eu vou fazer com esse tempo hábil a mais? O que eu preciso fazer para evoluir meu produto a mais? E aí eu concluo a apresentação com essa frase do Tobias Van Schneider, que é um designer que eu gosto bastante, que eu acho que ele resume muito a ideia do design system, que é, não existem produtos naturalmente escaláveis. O que existe são processos que garantem a escalabilidade de um produto e de um time. Ou seja, seu produto não vai nascer nunca escalável. É impossível de você nascer já com um design system perfeito que ele vai atender todas as necessidades. Mas existem sim processos que dedicam o tempo hábil para você conseguir tornar não só o seu produto, mas o seu time com a mentalidade de escalabilidade. O design e o desenvolvimento trabalhando juntos, a área de negócio próxima, acompanhando esse processo, e mais as coisas evoluindo. Acho que é isso, pessoal. Perguntas? Perguntas? Vai?
Oi, Wagner, tudo bom? Eu queria saber um pouquinho, na prática, para um time que hoje não tem design system, para implementar para o produto ser escalável, como você faria? E como acontece essa colaboração entre o designer e os devs e negócio? E como você evita de perder alguma coisa nessa troca, assim, onde uma parte o designer faz, uma parte o dev faz, como colaborar de um jeito mais homogêneo, assim, não sei, mais efetivo. Entendi. Eu vou tentar responder a primeira parte da sua pergunta, aí você vai me acompanhando para ver se eu estou respondendo todas as outras partes. Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer para identificar se existe uma necessidade de design system ou não, é se você está percebendo, em termos de processo de entrega, se você tem uma sprint num processo de entrega com as duas pontas, design e desenvolvimento, se existe ruídos nisso. O designer está perdendo muito mais tempo ajustando as coisas que ele está entregando, o desenvolvedor está perdendo muito mais tempo entregando coisas que necessariamente ele não deveria estar perdendo tanto tempo. A partir do momento que você começa a identificar esses problemas, de fato, você tem um problema de escalabilidade. Talvez o seu produto esteja crescendo muito e a sua equipe, por uma questão de problema de processo, não está conseguindo acompanhar isso. Identificado isso, a primeira coisa é um diagnóstico. Você precisa sentar junto com a equipe de desenvolvimento e conseguir identificar necessariamente aonde estão os principais problemas. Qual que é o problema? O problema são as cores do seu produto. Quais são os problemas? Os problemas não têm um padrão de tipografia e isso atrapalha no desenvolvimento das telas. Não existe uma consistência na construção das telas. Não existe uma consistência na construção de fluxo de navegação, na arquitetura de informação do fluxo do app que você tem, ou do site, enfim, do seu produto de uma forma geral. Quando você identifica esses problemas, necessariamente precisa ter o que a gente fala que é uma comunhão entre todas as pessoas envolvidas no produto. A gente sabe que a gente tem esse problema, a gente sabe que a gente tem esse caminho para a solução. Como a gente pode dedicar de forma harmônica tempo para conseguir resolver esses problemas de forma gradual? Talvez a gente pode começar com uma operação de, sei lá, uma vez por semana a gente dedica tempo só para estruturar isso. E designers, desenvolvedores, área de negócio, área de marketing estão envolvidas nesse processo, nesse dia em específico. Isso é só um exemplo hipotético. A questão que você mencionou sobre ser uma troca mais harmônica entre as partes, eu acho que justamente a troca é harmônica entre as partes quando todas as partes estão envolvidas em todos os processos. Um grande mal que a gente tem, e que eu acho que é uma das pontos que o Design System tenta resolver, é o designer faz, o desenvolvedor vira um fazedor de telas. Manda a tela para ele e deixa ele desenvolver. Isso é muito nocivo para o produto. O Design System traz justamente essa proposta de processo de trabalho onde todas as pontas estão envolvidas desde o dia zero. Então, o desenvolvedor vai estar lá com o designer desenvolvendo as telas, desenhando as telas, e muitas vezes ele vai propor soluções que o designer nunca proporia pelo tempo que ele tem para desenhar, porque ele acha que é um tempo muito curto para ele fazer aquele tipo de coisa. E o desenvolvedor, provavelmente, vai falar, não, isso aqui é muito mais fácil para mim. Essa solução que, às vezes, você acha que é mais simples para mim, me custa muito mais tempo. Então, essa questão de rotina harmônica, eu acho que é algo muito natural do produto e da equipe que você tem. Então, conforme você vai construindo isso, você vai ajustando. E tudo que eu trouxe aqui são exemplos muito superficiais. Eu acho que a gente pode adentrar em muitas outras coisas do Design System. Padrões de nomenclatura, por exemplo, que eu mencionei, é um exemplo. Então, se você tiver uma equipe onde mudar aquele padrão que eu mostrei para vocês ali faz sentido, vai ganhar escalabilidade, vai ganhar tempo, muda. A questão das cores, Wagner. Slot cores eu acho que não faz sentido. Muda para outra coisa que faça sentido. A essência do Design System não é uma receita de bolo. É um processo de trabalho que vai facilitar a construção do seu produto em termos de escala. Então, se você tiver que fazer alterações para que aquele Design System efetivamente seja do seu produto, com as suas características, as suas soluções, a sua equipe, pode mudar, não tem problema nenhum. Eu não sei se eu respondi. Tá funcionando? Deixa eu te perguntar. Ainda complementando o que ela falou, como que você sugere que a gente faça essa parceria? Então, por exemplo, falando da nossa realidade mesmo. Então, a gente tem hoje os desenvolvedores e o UX, e eles se conversam, mas, pelo que você falou, acho que essa parceria tem que ser um pouco além. Então, em que momento que isso deve acontecer? Então, por exemplo, no refinamento, a gente vai saber as próximas funcionalidades que a gente tem que fazer. E aí o UX dá uma sugestão e os desenvolvedores verificam se é a mais plausível. Como que... Eu gostaria de ajudar nesse sentido, mas eu não sei em que momento envolver ambas as partes para poder
estimular isso, entendeu? Eu acho que eu entendi. Essa questão de envolvimento sobre um processo, um fluxo de trabalho que já existe, em termos de, nós temos talvez um rito de refine que define algumas coisas, e talvez nesse momento que o desenvolvedor possa estar entrando para ajudar o designer e tudo mais, mas ainda está com ruído, ainda está com gap, e ainda tem alguma dificuldade de comunicação. Eu acho que a forma mais simples, e isso tomando como experiência em alguns produtos que eu já participei, que eu construí o Design System, pergunte para todos eles. A melhor coisa que a gente fez, num exemplo que eu tive de um banco que a gente fez o Design System, foi colocar todos os desenvolvedores design juntos na mesma sala, colocar os problemas na parede e falar como que a gente resolve isso. Da forma mais objetiva e direta possível. E a gente conseguiu sair com um plano de 6 meses para a construção de um Design System, sendo que o produto já estava 1 ano e meio rodando. E a gente construiu o Design System em 3 meses. Um Design System em 3 meses. Porque a gente teve aquela reunião onde as pessoas entendiam que o desenvolvedor queria participar mais sentando na mesa do designer e perguntando para ele o que ele poderia ajudar, e ele se sentia meio bloqueado, porque ele não achava que ele podia fazer aquilo. O designer também é a mesma coisa. Ele tinha um mindset de achar que se ele sentasse do lado do desenvolvimento, para ajudar o desenvolvimento no processo de construção daqueles componentes ou daquela feature, ele necessariamente estava atrapalhando o desenvolvedor. Ou seja, era um telefone sem fio que numa conversa de 2 horas a gente resolveu o problema. Então, acho que às vezes a melhor forma possível é envolver algumas células de cada equipe e perguntar para eles como que seria um processo mais eficiente de integração. O que você acha do desenvolvedor estar com você do dia 0 para construir uma solução? A gente tem uma necessidade de produto, a gente tem uma necessidade de entrega. Como o desenvolvedor pode entrar aqui com você e te ajudar a construir isso, a te dar soluções, te dar propostas de soluções, e da mesma coisa para o desenvolvimento. Em que momento aqui o designer pode acompanhar você para te ajudar a construir coisas, e aí, nesse estado, você não precisa mais, muitas vezes, ter refine, porque todo o processo de trabalho se torna orgânico e diluído. Quando você tem que ter uma oficialização de uma entrega, um grooming, qualquer coisa do gênero, é só para oficializar aquela entrega que o design e o desenvolvimento fizeram ao longo de toda a semana, por exemplo. E o mais legal de tudo isso, e isso foi uma experiência que eu tive, quando você chama o desenvolvimento, falando como designer, quando você chama o desenvolvimento para o dia 0, para ele te ajudar a construir as soluções, ele vai defender tão bem quanto você uma solução numa mesa de negócios. Teve várias vezes que a gente não conseguiu entrar numa sala de reunião por uma questão de agendas, mas os desenvolvedores participaram com a gente desde o dia 0. Eles souberam explicar sobre acessibilidade, usabilidade, por quê? A gente chamou eles do dia 0. E eles entenderam qual que era a necessidade. Eles entenderam que a gente precisava daquelas features que não eram nativas, não para gerar demanda para eles. Não porque a gente não achava que eles não tinham capacidade de procurar outras soluções também. Mas porque, uma vez envolvida com eles desde o dia 0, a gente mostrou que existem necessidades para o cliente final. E eles compraram isso com a gente. Então, eles conseguiam defender tão bem contra a gente a questão de entrega, de processo de UX, tempo para poder desenvolver as coisas. Da mesma forma que a gente começou a desenvolver um método de proteger mais o tempo de desenvolvimento que eles precisavam. Eu não vou pedir para o desenvolvimento entregar 2 dias. Eu sei que ele vai demorar 4 dias. Porque durante 2 dias a gente construindo a feature junto na lousa, ele me explicou a complexidade disso. Então, eu vou defender o prazo dele também. E quando você tem essa sinergia entre as duas pontas, não importa se você tem uma demanda de 1 semana, de 1 mês, a integração é tão forte que você consegue realmente fazer o que a gente fez lá. 3 meses, um design system. Respondi? Pergunta? Mais alguma pergunta? Então, muito obrigada, Wagner. Obrigado.